Parece que já estamos chegando. Já estamos ao vivo já. Esperar o pessoal chegar. Ô, Sandra Nardoni? Olá, Sandra, Tia Rose, Daniel, Giane, Rosalice, boa noite. Boa noite, pessoal. Beranice também, Giane, ó, Jaque, tudo bem, Jaque? Nossa, muita alegria, pessoal, estar com vocês aqui na noite de hoje. Show de bola. Esse eu também vou supor que é a Sueli, junto com o Daniel. Tia Rose, ô Dani, tudo bem? Que alegria, pessoal, ter vocês aqui na noite de hoje, né? Sueli, eu imaginei. Que bom que você está aqui, Sueli. Muito bem. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma live, né? Nessa proposta de comemoração do aniversário da nossa casa, né? 98 anos da casa, que nós comemoramos no dia 21 de junho, agora nós vamos completar 98 anos de registro. A gente sabe que nossa casa é mais antiga, mas são 98 anos de registro e aí é o que a gente vai comemorar, né? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui e estar com vocês, né? Minha família também, nesse momento bacana. E que, infelizmente, vai ser um aniversário diferente, né? Porque é aniversário da nossa casa, mas nós momentaneamente não podemos estar na nossa casa. Mas nós vamos fazer desse espaço aqui um momento de encontro, um momento de confraternização, para que nós possamos unir os nossos corações como se estivesse na nossa casa, né? E boa noite, Isabela, tudo bem? Que bom que você veio. E aproveitando, pessoal, enquanto a gente vai dando tempo para o pessoal chegar, Veranice, eu tô vendo que ela tá aí, vai moderando as pessoas, vai interagindo com as pessoas aí, por favor. E, oi, Silvane, oi, Igor, tudo bem? Pessoal, então vamos lá. Eu vou falar um pouco, só reforçar, né? Durante esse mês de junho, nós vamos ter uma comemoração online da nossa casa. Um desses eventos que a gente vai ter são as lives que vão acontecer toda terça-feira com um tema, né? E aí hoje aqui estou eu. E às quartas-feiras a gente tem a live de música, tá bom? Mas além disso, a gente vai ter outros conteúdos de comemoração da nossa casa, tá? Já adianto que até amanhã, antes da live da música, a gente já tem o primeiro conteúdo que vai estar aqui no Instagram, vai estar no YouTube e no Facebook, tá bom? Para que aí quem não tiver o Instagram consegue acompanhar por lá, tá? Então vamos lá, acho que a gente já pode começar para dialogarmos aqui sobre o nosso tema da noite. E o tema que foi solicitado a falarmos hoje é a casa espírita e religiosidade, né? Um tema muito importante para a gente estar trabalhando, em específico esse da casa espírita. Como eu falei, essa é uma comemoração diferente, né? Nós não podemos estar presencialmente na nossa casa espírita. E tia Preta, tia Preta, para cumprimentar a tia Preta. Aí os demais, a Dona Vera vai interagindo. E aí, sobre a casa espírita, a gente não pode estar presente. E falando de mim, e imagino que para todos nós que estamos aqui, é o impacto na nossa rotina, né? É como se estivesse faltando alguma coisa, a gente não está presencialmente na casa espírita. E às vezes porque a gente sente falta do ambiente, a gente sente falta da convivência com as pessoas, e isso é comum, né? Agora, algo que acontece para algumas pessoas esse impacto é diferente. É quase como se elas estivessem desconectadas até da doutrina espírita, por não estarem presentes na casa espírita. Como se a gente tivesse que necessariamente estar dentro da casa espírita para a gente trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar a nossa conexão com a doutrina, nossa conexão com o mestre, né? Existem pessoas que durante esse período de quarentena às vezes nem abriram o evangelho. Então é muito importante a gente, durante esse período que a gente está distante, a gente refletir sobre o papel da casa espírita em nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer. E como o tema é casa espírita e religiosidade,
eu gostaria de fazer primeiro uma distinção entre religiosidade e religião. Parecem sinônimos, mas não são. A religiosidade e a religião são coisas que podem coexistir, ou seja, as duas ao mesmo tempo, mas também é possível que você tenha um e não tenha o outro. É possível existir a religião sem a religiosidade, o que é algo perigoso para a gente, quando a gente vai falar do nosso processo de aprimoramento e de buscar o mestre. Religião sem religiosidade não é legal. Mas vamos passar então para as definições. Então a religião é a estrutura de um movimento religioso. Então, dentro dessa estrutura, esse movimento estruturado, a gente tem os hábitos e ritos em uma determinada religião, as crenças de uma determinada religião, o templos, né, nas religiões, e o coletivo também. O termo religião ele é utilizado também para falar sobre o movimento religioso, falar sobre a coletividade, né? Enquanto a gente tem que a religiosidade é a experiência individual que cada um de nós temos dentro da religião em que eu estou. A experiência individual que eu tenho, o meu relacionamento com o Mestre Jesus, o meu relacionamento com a minha religião. Então são coisas diferentes. Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, que eu acho que é importante, porque falei sobre os hábitos e ritos, né? Dentro da doutrina espírita não existem rituais, a gente sabe disso. Não existe uma ritualística dentro da doutrina espírita, mas a gente sabe também que existem hábitos, coisas que são comuns dentro da doutrina espírita. Então é comum aos espíritas fazer o culto no lar, por exemplo, uma vez por semana, né? Aqui em casa, por exemplo, é todo domingo, 6 horas. Mas é comum a gente fazer o culto em determinado dia e horário da semana. É comum. É comum, antes e depois de uma reunião que a gente vai fazer, a gente fazer uma prece, né? Então, isso é algo que a gente adota como um hábito a se fazer. Então, hábitos e ritos é disso que nós estamos falando. Falando sobre o templo, existe templo dentro da religião, a gente tem a casa espírita. Então, então eu só consigo estar ligado à doutrina dentro do templo, a gente vai ver que não. A casa espírita ela é uma estrutura importante e que tem um papel ali no nosso processo de espiritualização, mas que a gente consegue sim estar conectado com a doutrina onde quer que a gente esteja. Na nossa casa, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente consegue ter essa relação, tá? Então, o templo. E aí eu quero falar sobre algo muito importante. A casa espírita, nós vamos entrar em mais detalhe nela daqui a pouco, porque ela é o tema da noite. Mas antes de passar para isso, é importante a gente falar sobre as crenças, conjunto de crenças dentro da doutrina espírita. E o que é que a gente acredita na doutrina espírita? Né? A gente pode falar sobre os princípios e leis que nos foram trazidos pelos espíritos superiores e que estão lá contidos nas obras básicas, as obras que Kardec escreveu, né, com orientação da espiritualidade. Isso e as obras básicas a gente conhece, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, não nessa ordem, tá, gente? Mas são essas 5 aí. E uma coisa que é importante e que faz todo sentido a gente falar aqui hoje com o tema é o tríplice aspecto da doutrina espírita. E às vezes a gente esquece disso, e às vezes tem gente dentro da doutrina espírita que não conhece o tríplice aspecto da doutrina espírita. Ele é extremamente importante. E qual é esse tríplice aspecto? Esse aspecto tríplice que tem a doutrina? São 3, então. O aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso. E vamos explicar rapidamente aqui quem são e por que eles são importantes, tá? O primeiro deles é o aspecto filosófico. E filosófico, a gente está falando da busca pela verdade. O filósofo, ele, através do questionamento, através do raciocínio, ele vai buscar a verdade, através do porquê, né? E esse aspecto filosófico dentro da doutrina espírita ele é muito importante, porque através dos questionamentos que nós levantamos, nós procuramos entender e conhecer a verdade, conhecer a realidade, conhecer a nossa realidade. Isso é muito importante.
E doutrina espírita, sem esse aspecto filosófico, é muito perigoso. Você aceitar determinada coisa sem refletir sobre isso. Então é algo muito perigoso a gente falar, a gente imaginar, não existe na verdade, né? A gente imaginar a doutrina espírita sem esse aspecto filosófico, né? E aí vem o segundo, que ele é extremamente importante, que é o aspecto científico. E esse aspecto científico, ele é importante pela questão de... Espera só um minutinho, falhou aqui. Muito bem. E aí a gente tem o aspecto científico. Desculpa, gente, me perdi um pouco aqui. O aspecto científico, ele é importante porque a gente vai ter a questão, a gente tem os questionamentos, o aspecto filosófico, a gente tem os questionamentos, mas a busca pela verdade, ela tem que ter uma metodologia. Eu tenho que ter uma metodologia para descobrir essa verdade. E aí é o método científico. E às vezes as pessoas confundem, né? A gente fala de ciência, a pessoa às vezes imagina a pessoa de jaleco, aquele tubo de ensaio, aquele negócio que a gente vê em filme, que a gente vê em desenho e tal, e a gente vai ver que o aspecto científico ele não fala necessariamente, isso é ciência também. Mas existe ciência sem isso. E a ciência fala sobre a gente levantar hipóteses. E através dessas hipóteses, eu verificar a validade por um método que pode ser replicável. E esse aspecto científico ele é extremamente importante. A doutrina espírita, ela caminha junto com a ciência, né? Um exemplo disso é que nós estamos passando hoje. Nós estamos no período de quarentena, né? Porque a pandemia da Covid-19 e através de estudos que foram feitos, verificou-se a importância do distanciamento social, né? Então, é muito importante a doutrina espírita caminhar junto com a ciência. Kardec coloca isso para a gente, que anda junto, esse aspecto científico, de questionar e ter um método para se averiguar as hipóteses. E essa questão do método é extremamente importante. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele deixa uma parte bem detalhada sobre a importância do método e como que ele fez para verificar e para validar aquilo que os espíritos estavam informando, os métodos que ele utilizou para identificar quando você tinha um espírito zombeteiro fazendo a comunicação. Então essa questão do método ela é muito importante, tá? E a gente sai do achismo. O caminho é esse porque eu acho que é. Quando a gente está falando de doutrina espírita, a gente não pode ficar na questão do achismo. Tem que ser com uma metodologia. Então falei, aspecto filosófico, aspecto científico, e aí vem o terceiro, que é muito importante, que é o aspecto religioso. E esse aspecto religioso é que traz o vínculo com a religiosidade. Esse aspecto religioso, ele trata da nossa melhoria moral, o nosso aperfeiçoamento. Você buscar entender a realidade, buscar conhecer a realidade. E esse conhecimento que a gente está absorvendo, que a gente está apreendendo, é utilizar para me melhorar. De que forma eu posso utilizar esse conhecimento? De que forma isso que eu aprendi vai me fazer uma pessoa melhor? E isso é tão verdade, é tão importante isso. No Evangelho, a gente tem aqui no capítulo 17, minha marcação se foi. Um momento, 17, item 4. Enfim, vamos sem a marcação então, porque eu sei de cor. Kardec ele fala, perdi a marcação, gente, então vai assim, ao vivo é isso, tá? Ao vivo é o que acontece. Kardec fala pra gente que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega em domar suas más tendências, o esforço que ele emprega no seu aprimoramento moral. E aí está colocado pra gente, isso é indispensável para a gente seguir dentro da doutrina espírita. Para a gente se dizer espírita, tem que seguir esse caminho do aperfeiçoamento moral. E isso é o vínculo com a religiosidade. Aí está a religiosidade, né? Então, recapitulando, a religiosidade é aquilo que ocorre comigo quando eu estou inserido dentro da minha religião. A transformação que ocorre em mim, que eu busco quando eu estou inserido na religião em que eu estou inserido, né? E aí vem algo que é extremamente importante a gente saber e refletir, porque, como eu disse, é possível existir um sem o outro, e o que não é legal. Existe a religião sem religiosidade. E aí, isso é o que está escrito
que Herculano Pires traz para a gente, uma obra que se chama O Centro Espírita. Lá na introdução, Herculano Pires ele vem de uma forma sutil no começo, mas ele dá um puxão de orelha em nós espíritas, justamente nessa questão de praticar a religião sem desenvolvermos a nossa religiosidade. Ele vem colocando, vou sintetizar o que Herculano Pires, ele vem falando para a gente, se nós conhecêssemos, nós espíritas, se nós espíritas conhecêssemos e entendêssemos os propósitos e o funcionamento de um centro espírita, se entendêssemos isso, o espiritismo seria o movimento cultural e humanitário mais importante do mundo. É assim que ele fala. A primeira frase da introdução é essa, aí você olha e já fica assim, né, meio apreensivo. Então já quer dizer que alguma coisa nisso aí nós não estamos fazendo com perfeição, né? Não estão fazendo de uma forma correta no contexto geral. Aí ele vem depois falando sobre o movimento espírita no Brasil. E aí eu vou fazer uma leitura que eu achei mais importante ler conforme ele colocou, com as palavras do Herculano Pires. E aí ele vem falar para a gente o seguinte: o que fazemos neste vasto continente espírita, falando do Brasil, né? É um esforço de igrejificar o espiritismo, formando núcleos místicos e fanáticos, desligados da realidade imediata. Não sei vocês, mas quando eu li isso aqui, eu já me bateu um susto. Falei assim, eita, nós, complicado essa citação dele. Mas é muito importante. E depois ele vai explicar o que é esse processo de igrejificação e ele cita para a gente a idolatria mediúnica e também os mestres farisaicos dentro da doutrina espírita. E essa questão da idolatria mediúnica é sério isso, que às vezes a gente comete isso mesmo, um equívoco, né, de colocar uma pessoa em determinado patamar porque ela é médium. Aí porque ela é médium você olha ela de uma forma diferente, né? Às vezes a pessoa entra dentro da doutrina e aí fica muito animada, doida, querendo ser médium, né? E aí quem é médium olha e fala, coitado, não sabe o que está pedindo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande a mediunidade. Mas aí a gente acontece da gente ter esse equívoco de idolatrar o médium, né? E a questão dos mestres farisaicos, isso que é muito importante, porque Herculano Pires, quando ele vem falar do processo de igrejificar é um negócio que assusta, mas o que ele está falando é disso, sobre o farisaísmo dentro da doutrina espírita. Não é um ataque, qualquer coisa que possa parecer contra a igreja, qualquer religião, não é nada disso. Ele vem falar, quando ele fala da igrejificação, ele está fazendo, na verdade, uma referência a uma estrutura que se tinha nas religiões anteriormente. Estrutura onde chegava uma determinada uma pessoa, né, uma autoridade religiosa, ele chegava e ele mandava, ele dizia o que você tinha que fazer para ser salvo, o caminho que você tinha que fazer. Ele tinha uma questão muito de poder mesmo, ele tinha uma visão de poder. E as pessoas viam essa pessoa, os seguidores, né, religiosos, eles viam essa pessoa num caráter muito elevado e ficavam à espera do que essa pessoa iria dizer, para saber o que eles tinham que fazer, para seguir o que a pessoa fazia. Então fala exatamente disso, uma questão onde você tem uma pessoa que fica em caráter de poder e a outra que fica subserviente, esperando as orientações e direcionamento dessa outra pessoa que tem poder aqui na Terra, né? E isso faz uma ligação direta com o farisaísmo. Nós vamos ver agora os fariseus eram os doutores da lei no tempo de Jesus. E uma coisa que eu achei interessante trazer é a origem da palavra fariseu. Vem do hebreu, não me cobrem a pronúncia, tá? Mas a palavra é parash, P-A-R-A-S-H, parash. E ela tem o significado de separar, afastar. E por que ele tem esse significado? Extremamente interessante. Porque os fariseus, eles tinham o contexto lá naquela época de Jesus, nada a ver com hoje, né? Vamos colocar assim. Na época de Jesus, o fariseu, ele tinha o caráter de ser o portador da verdade. Então ele estudava a lei mosaica e tal. Então ele era tido como a pessoa que sabia a verdade. Ele era o portador da verdade. E tinham vários fariseus. E todos esses fariseus, eles eram tidos como portador da verdade. Só que acontece uma coisa interessante. Nenhum deles concordavam entre si.
Discordavam muito. Ou seja, todos eram portadores da verdade, mas um discordava do outro. A sua verdade é diferente da minha. A minha está correta, a sua está errada. E o outro, sabe, ficava naquele embate. Um dizendo que ele tinha verdade. E esse é o chamamento que depois Jesus vai falar para a gente sobre a verdade. Muitos virão dizer, aqui está a verdade e não o creais. Porque eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? E isso é muito interessante. Às vezes a gente tem isso até no dia de hoje, as pessoas dizendo que sabem onde é que está, o caminho é esse, eu sei qual é a verdade. E a gente vai ver esse aspecto filosófico da doutrina espírita, ele entra agora, justamente para a gente entender que nós aqui, no plano dos encarnados, nós não temos a condição, a possibilidade de entender a verdade. A doutrina, as religiões, são caminhos que nos conduzem à verdade. São possibilidades que a gente tem para chegar ao Mestre Jesus. Então a gente tem vários caminhos. E aí falando ainda sobre os fariseus, que só relembrando, são pessoas, pegando aqui o Novo Testamento, os fariseus, pessoas que praticam, estão inseridas na religião, mas que não desenvolveram a religiosidade, ou seja, estão muito preocupadas com a estrutura. E aí vem Jesus aqui em Mateus, no capítulo 23, os versículos 27 e 28, ele diz o seguinte para a gente, acho que muita gente já conhece esses versículos, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa é a fala que está lá em Mateus e é muito significativa, né? As pessoas que têm um verniz social ali estão muito bem inseridas nas práticas exteriores, mas nas práticas exteriores. Mas interiormente não estão buscando fazer a sua reforma, está podre por dentro. Né? A verdade é essa. Então essa é a postura que nós temos que fugir. Nós temos que entender que existe essa estrutura, a estrutura da religião, que aí a gente já falou das crenças, hábitos, templo, etc., e buscar nos desenvolver, nos aprimorar. Esforçar para domar nossas más tendências, nossas más inclinações. Então falei sobre o mestre farisaico dentro da doutrina espírita e na vida de uma forma geral, mas além deles, além do mestre farisaico, a gente tem uma outra coisa, que é o seguidor fanático, o seguidor do farisaísmo, que ele também é algo que a gente tem. O Herculano Pires ele vai colocar que existe isso dentro do movimento espírita, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se encaixar nessa classificação, que nós já pontuamos, alguém que vai esperar uma determinada autoridade dentro do movimento chegar e dizer qual que é o caminho certo, o que é que eu tenho que fazer, para aí eu depois mudar. Ou seja, a pessoa às vezes fica esperando, ao invés de começar a sua reforma íntima, mudança de postura, ele fica esperando chegar alguém para dizer qual que é o caminho certo, que ele tem que seguir. Às vezes fica esperando chegar a Veranice falar alguma coisa, chegar a Felipe falar alguma coisa, ou esperar um direcionamento de Valdo, chegar um direcionamento de Haroldo. Não estou desmerecendo não, viu gente? É só porque são caminhos, às vezes a fala do outro é importante para a gente, mas eu não posso só esperar esse movimento do outro para aí eu fazer a mudança. Entende? É quase como se estivesse esperando Jesus chegar e dizer, é por aqui. Já falei lá atrás, mas é que eu estou te lembrando de novo, é por aqui. Sabe? A gente não pode esperar isso. A gente tem que ter uma postura proativa e buscar o nosso melhoramento, buscar essa nossa reforma. E aí falando da questão, retomando aqui a questão do tripé da doutrina espírita, a gente vai ver sobre a questão de compreender a realidade. Porque isso é algo muito importante. Quando a gente está dentro da casa espírita, a gente não pode se isolar
criar uma outra realidade fantasiosa, de imaginar que, por exemplo, por eu estar dentro da casa espírita, ali é o espaço onde só tem pessoas evoluídas e o clima ele é totalmente diferente do mundo, tal, etc. Como se criasse um ambiente super espiritualizado à parte do mundo. E não é o que acontece. Dentro da casa espírita a gente tem pessoas como nós, são pessoas, é gente como a gente, todo mundo igual, todo mundo com as suas limitações, com as suas dificuldades, igual, mas diferente, né? Cada um em um nível de desenvolvimento, com suas dificuldades, seus problemas, etc. Então é um ambiente que está propício mesmo a falhas, e isso é normal, né? E a gente precisa estar conectado com a realidade nesse caso. Bom, mas a gente fez essa conversa inicial com uma desconstrução das estruturas, né? Entender que a gente que além da estrutura a gente tem que buscar se espiritualizar, buscar a nossa religiosidade, né? Mas agora nós vamos entrar na parte da estrutura, falar que a estrutura ela é sim importante também, desde que a gente saiba como que nós vamos nos relacionar com ela. Falando da parte da estrutura, nós vamos entrar efetivamente no nosso tema, que é a casa espírita. E a casa espírita ela é um elemento extremamente importante no movimento, no nosso movimento e no nosso processo de melhoramento. A casa espírita ela nos oferece um ambiente especial. E falando de ambiente especial, cada um vai saber, acho que aqui a maioria é de Bittencourt Sampaio, mas quem é também de outra casa, estiver assistindo isso, imagina a sua casa espírita. E quando a gente entra, parece que a gente está entrando realmente num outro lugar, a sensação é diferente, tem algo que mudou, algo diferente. É porque dentro da casa espírita, a gente vai ver que a psicosfera ela é trabalhada. Quando você tem uma casa espírita que tem estudos sérios, que tem reuniões mediúnicas sérias, que tem um trabalho na caridade sério, ali os espíritos superiores, eles vêm acompanhar também. E existe todo um trabalho para se criar uma psicosfera propícia dentro daquele ambiente. Então, sim, existe isso. O ambiente dentro da casa espírita, ele é diferenciado de acordo com as condições que nós... Aí vem a questão. De acordo com as condições que nós permitimos. Nós, enquanto trabalhadores, enquanto frequentadores, permitimos que esse ambiente ele seja dessa forma também. Nós damos essas condições também, para que os espíritos superiores possam trabalhar. Então, falei do ambiente especial, porque é, sim, um ambiente muito especial. E a casa espírita ela tem um objetivo nobre. É um ambiente onde a gente tem para estudar. Eu vi aqui, a maioria das pessoas aqui, tem pessoas de diversos grupos de estudo da casa, pessoas que estudam em casa, o evangelho no lar, né? Então, a casa espírita é um ambiente propício para estudar, para a gente ter um estudo sério. É também um ambiente muito propício para o trabalho, para que a gente possa interagir com as pessoas, aprender com o outro, que é algo muito importante na nossa lida, porque nós estamos juntos, tem um propósito, né? E, principalmente, uma coisa que Tiago fala, não vou lembrar agora o versículo, mas ele fala que a fé sem obras, ela é morta. Então é para que a gente tenha a possibilidade de viver a nossa fé. A casa espírita nos dá esse ambiente propício para que a gente possa viver aquilo que a gente está falando, colocar o evangelho em prática. Então é um ambiente propício mesmo, muito bom para isso. E também para tratamento. Um objetivo nobre que é a questão do tratamento, porque além das reuniões de tratamento que a gente já sabe que existem, né, o atendimento fraterno, etc., da fluidoterapia no momento do passe, quando tem, a gente tem essas reuniões de tratamento, a gente sabe, mas além disso, para nós que estamos frequentando, às vezes a gente não participa. Eu não frequento o atendimento fraterno, quando eu vou na casa espírita, às vezes eu não tomo passe, mas por eu estar inserido dentro da casa espírita, eu estou passando também por um processo de tratamento. Eu estou sendo tratado, eu estou sendo auxiliado. Então é tratamento para nós também que estamos trabalhando, é para todo mundo. Para todo mundo que procura, a casa espírita oferece o tratamento. Bom, e eu coloquei algo que é muito importante também, a gente respira vida dentro da casa espírita. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é um ambiente onde a gente tem a possibilidade de aproximar mais da primeira célula humanitária cristã no mundo, que foi a Casa do Caminho,
O primeiro trabalho cristão da humanidade, a Casa do Caminho, a gente tem essa possibilidade de aproximar um pouco mais dessa realidade, né? Eu até arrepio só de falar da Casa do Caminho, principalmente porque eu lembro do livro Paulo Estevam. Nós vamos entrar um pouco no que fala, né? Porque nós vamos falar agora sobre o ambiente ideal da Casa Espírita, e que ele é uma construção de todos nós que frequentamos, que participamos. E aí, a primeira coisa que se tem que acontecer dentro de uma casa espírita é o acolhimento. O acolhimento ele é extremamente importante. E aí eu vou fazer uma citação realmente que está lá no livro Paulo Estevam. Quando... Não vou, quem não leu, não vou dar muito spoiler sobre o livro, não vou contar tudo do livro, mas eu vou contar uma parte. A gente tem no momento Gesiel, que futuramente se tornará Estevão. Ele está chegando, ele está doente, ele passou por várias dificuldades, problema na família, tal, etc. Não vou entrar em detalhes. E aí ele está precisando de ajuda. E essa ajuda vem dos homens do caminho. Efraim, se eu não estou enganado agora no nome, encaminha o Gesiel para a casa de Simão Pedro. Ele chega lá na casa de Simão Pedro e aí ele vê os idosos, os homens, os coxos, paralíticos, crianças, pessoa com fome. Então, adoentados de toda a ordem material e espiritual também. Estavam lá. E aí chegou lá o Estevão e outra pessoa para buscar abrigo. E aí encontraram com o Efraim, os encaminhou para o Simão Pedro. E Simão Pedro e Filipe, se eu não me engano. Filipe ou Tiago, filho de Alfeu. Um desses dois. E aí quando ele viu o Gesiel chegando e o outro rapaz, eles viraram para o Pedro e falaram assim: Pedro, mas não tem como, nós não podemos receber essas pessoas, porque olha que a casa está lotada, não cabe mais gente. E aí Simão Pedro, ele vira pro apóstolo, esse outro apóstolo, que era Filipe ou Tiago, e diz: se a gente estivesse falando do trabalho da peça que a gente fazia lá atrás, a gente poderia até reconsiderar, poderíamos repensar. Mas como nós estamos falando do trabalho que o Mestre Jesus nos legou, nós não temos esse direito de fazer exceções. Quando a pessoa vem em busca, nós vamos atender, que é o que Jesus fazia. Quem vinha em busca do auxílio era atendido de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua fé. E aí, isso fala para a gente da importância do acolhimento dentro da casa espírita. E eu vou falar, principalmente falando da minha casa espírita que eu frequento, que é o Bittencourt Sampaio, mas também falando de todas as casas espíritas que eu já frequentei, que eu me recordo agora, que eu já frequentei, que é o acolhimento, como ele é importante. E como eu fui bem acolhido dentro das casas espíritas que eu fui. O fato de você chegar, você ser atendido com educação, você ser cumprimentado, etc. E não só pela parte exterior, mas você percebe que você é realmente uma pessoa querida ali dentro. E isso é muito bom, a gente ser acolhido. E essa é a primeira tarefa, na verdade, não é a principal, mas é a primeira tarefa dentro de uma casa espírita que a gente tem a fazer: acolher as pessoas. E aí entra tanto acolher as pessoas que vêm em busca de necessidade, mas acolher também os nossos irmãos. E isso é algo que às vezes a gente esquece, às vezes a gente fica tão envolvido na rotina, do dia a dia, né? A gente frequenta, eu por exemplo, né? Eu só não estou no centro segunda, domingo e sexta-feira, fora isso todos os dias, e aí, às vezes a gente acostuma com as pessoas, né? E esquece do acolhimento, esquece de olhar a pessoa e ter empatia com a pessoa que está ali na frente. Isso é algo que a gente não pode esquecer. Nós temos que sempre reforçar essa questão do acolhimento, para que a casa seja acolhedora também. E aí vamos falar também do cuidado e carinho que a casa espírita nos oferece. O ambiente ideal da casa espírita, ele tem que ser, sim, cuidadoso e tem que transmitir carinho para as pessoas. Voltando ainda na história de Paulo Estevam, Gesiel, quando ele foi aceito lá na Casa do Caminho, ele foi direcionado para um cômodo. E no livro entra em detalhe nisso, que era um cômodo extremamente simples, mas bem organizado e limpo. Com pouca coisa, não tinha quase nada. Tinha cama e basicamente era isso. Mas era um local, sim, limpo e organizado. E aí, detalhando o zelo e cuidado em cada canto daquela casa, mesmo na carência material. Mesmo tendo a carência material, você conseguia perceber o carinho e cuidado em cada canto ali daquela casa. E olha, vou falar por mim,
acho que a maioria das pessoas já sabem, a nossa juventude, ela tem a vigília de carnaval que acontece durante o carnaval, né? E é um evento organizado pelos jovens. E tem 2 anos já que eu estou basicamente como responsável da equipe de limpeza, e tem uma coisa que a gente faz nessa equipe, que é antes do evento, a gente sempre faz uma limpeza geral no centro. E principalmente nessa última que a gente fez, uma coisa que eu percebi quando a gente estava jogando água, e esfrega, passa pano, joga água sanitária, tal, etc., limpa o centro inteiro, uma coisa que eu senti que era como se estivesse tocando a casa, sabe? Como se estivesse chegando e tocando cada cantinho e tendo uma troca energética mesmo com a casa. E a gente sabe que esse processo de limpeza ele não é só físico, né? Existe também a limpeza da psicosfera, tudo isso está envolvido. Mas eu tive um toque especial e a equipe de limpeza que sempre está envolvida, a gente percebe isso mesmo. É um trabalho de muito carinho e de muito amor. E que a gente possa, eu estou falando isso de um evento isolado que aconteceu comigo, mas que a gente possa, quando a gente adentrar uma casa espírita, ter esse mesmo cuidado e carinho com o ambiente físico, né? Às vezes a gente passa o dia, frequenta a casa, às vezes a gente não sabe onde é que ficam as coisas lá dentro, passa correndo, nem vê por onde passou. Tem as cadeiras, por exemplo, do salão lá, às vezes entulha as cadeiras de qualquer jeito. Então é muito importante a gente ter esse cuidado e carinho com o espaço físico, mas também com o irmão. Buscar desenvolver esse cuidado e carinho com as pessoas, tá? Uma outra coisa que é importante nesse ambiente ideal de uma casa espírita é a disciplina. Porque enquanto trabalhadores, enquanto frequentadores, a gente tem que ter disciplina. Disciplina de horário, disciplina de participar da tarefa, disciplina para seguir as normas de uma determinada tarefa, né? Disciplina de horário. Então essa disciplina ela é muito importante e é algo que a gente tem que desenvolver. Quando Emmanuel ele vem para Chico, quando eles iriam começar o trabalho deles, da psicografia e tal, o Emmanuel disse para Chico que ele tinha que ter três coisas, que é disciplina, disciplina e disciplina. As três coisas é disciplina. E fica para a gente a importância da disciplina e a dificuldade também que a gente tem com ela, que é algo natural, mas que é algo que a gente tem que desenvolver. E que o trabalho na casa espírita precisa de disciplina. E aí temos também a questão de respeito e tolerância, e esse é um especial. E falando sobre respeito e tolerância, eu vou lembrar dos 12 apóstolos. Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos, ele não escolheu ninguém perfeito, né? Quando a gente vai ler, por exemplo, principalmente o Boa Nova, que é um livro do Humberto de Campos que eu gosto muito, ele vem detalhar um pouco mais até sobre a vivência dos apóstolos e a personalidade deles. Você ia ver que alguns não eram fáceis, não. O próprio Pedro, que eu gosto muito, ele não era fácil, sabe? Ele tinha as limitações, todos tinham as suas limitações, mas é muito importante a gente trabalhar o respeito pelo outro. Se o outro está comigo na tarefa, se o outro está ali dentro daquela casa, dentro da casa espírita, às vezes alguém e às vezes acontece isso, a gente tem alguém dentro da casa espírita que eu não bato muito com essa pessoa, eu não gosto muito. Indiferente de você concordar ou não com essa pessoa, uma coisa que você tem que ter é respeito. O respeito é extremamente importante, porque se a pessoa ela está ali, ela tem um propósito ali. Assim como eu tenho um propósito para estar dentro da casa espírita, o meu companheiro que está na casa espírita ali também, ele tem um propósito ali. E às vezes sempre eu tenho algo a aprender com essa pessoa. Eu tenho algo a aprender com as pessoas com quem eu convivo. E aí vem a questão também da tolerância, porque é respeito e tolerância. Tolerância, porque às vezes a dificuldade do outro me incomoda. Ele tem um jeito de ser que me incomoda, algo que eu não gosto, etc. Mas indiferente desse meu gosto particular, eu tenho que trabalhar a tolerância com essa pessoa. Porque sabe-se lá quantas pessoas me toleram pelo meu jeito de ser. Porque às vezes porque eu tenho minhas dificuldades também. E muitas vezes as pessoas têm que me tolerar também. Se não me tolerasse, onde eu estaria? Para onde eu iria? Onde ia ficar o acolhimento da casa espírita? O respeito e tolerância é extremamente importante. E também, por último, mas não menos importante, a questão da renovação. Porque dentro da casa espírita é um espaço propício para a gente se renovar, para a gente mudar. Quando a gente está numa determinada tarefa, ou assistindo palestra, tal, etc., você tem a sensação de que não está mudando, você está entrando e saindo do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada. E alguma coisa errada é em nós mesmos. Às vezes é algo que a gente ainda não estudou, algo que a gente ainda não aprendeu, ou algo que a gente está relutando por orgulho em fazer. Então,
a casa espírita é um espaço onde as pessoas têm que buscar, sim, se renovar. Tem que buscar mudar. E tem que estar com esse propósito de ser alguém melhor, sim, todos os dias. Esses elementos, esses 5 elementos que a gente colocou aqui, que é o acolhimento, cuidado e carinho, disciplina, respeito e tolerância e a renovação, a busca íntima pela renovação, são os elementos para a gente criar um bom ambiente propício dentro da casa espírita. Por último, mas não menos importante, nós vamos encerrar falando sobre a solidariedade e humildade que a gente tem que ter. Solidariedade, porque quando falamos aqui sobre o relacionamento da casa espírita, a convivência com as pessoas, às vezes, é difícil. Mas a gente tem que ter a tolerância, conforme a gente já falou. Mas uma coisa que é importante dentro do processo de renovação, a renovação, esse processo nosso de nos melhorarmos, estarmos engajados com a espiritualidade, às vezes é dolorido para a gente. É dolorido. E não é uma dor física, é uma dor moral. Falamos aqui agora sobre Paulo, e vou citar mais um momento do livro Paulo Estevão, que é o exato momento onde Paulo ele efetivamente cai do cavalo, né? Ele encontra com Jesus às portas de Damasco, e ali ele fica cego, etc. E a partir daquele momento, no momento que ele caiu do cavalo, ele já tinha perseguido cristãos, ele já é responsável por um monte de morte de cristão, tal, etc. Lá no livro tem mais detalhes sobre isso, não vou ficar dando spoiler, quem não leu o livro, leia, é um livro muito importante, muito bom, sabe? E aí ele já estava sentindo, quando ele cai do cavalo, ele estava cego, antes de Ananias chegar e realmente até curar, ele começa já a sentir o peso das escolhas erradas dele, o peso do orgulho dele mesmo. E no nosso processo de aperfeiçoamento moral, nós vamos ver que a maioria das dores que a gente tem nesse processo de mudança são por escolhas nossas mesmo. Que a gente tem o livre-arbítrio, existe a lei de causa e efeito, e essas dores que a gente sente são pelas nossas escolhas erradas. A gente vai aprimorando, a gente vai ver, puxa vida, eu fiz isso, cara. Nossa, teve isso, errei, esqueci, eu não fiz, magoei fulano, ciclano, isso eu ainda não consigo aprender. E quando a gente vai tendo esse cair de máscaras, isso às vezes dói na gente mesmo. Às vezes a gente fica mais desanimado, às vezes dá uma baixa na gente. Isso é algo normal, é comum acontecer isso. E por isso a solidariedade é tão importante, porque vai ter os momentos que a gente não está legal. E dentro da casa espírita é um espaço propício para a gente ser solidário mesmo com o outro, porque a gente vai ter essa oportunidade de perceber que o outro está no mesmo processo que eu, está no mesmo caminho que eu, de aprimoramento, de ser alguém melhor, e está encontrando suas dores também, dia após dia. A gente não pode se ver melhor que os outros, se ver pior que os outros, porque estamos todos nesse processo de aprimoramento e melhoramento. Lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, Paulo vai falar da importância de suportemos uns aos outros. E suportar não é de ter que aturar fulano, não, é de dar suporte, de amparar, de acolhermos uns aos outros nesse processo de melhoramento que nós vamos precisar. Nós precisamos. A espiritualidade nos ampara o tempo todo. E às vezes a gente precisa mesmo do amparo físico, alguém para chegar, para te dar o acolhimento, para te amparar e para chegar e falar assim, fulano, eu estou aqui, conta comigo. Sabe? Então isso é muito importante. E que a gente possa ser mais solidário com as pessoas. Quando a gente retornar para as casas espíritas, que isso vai acontecer, se Deus quiser, muito em breve, quando isso acontecer, que a gente possa refletir com mais critério sobre esse ambiente que nos auxilia no nosso processo de religiosidade, né? No nosso processo de aprimoramento, de sermos alguém melhor a cada dia e de convivência com as pessoas, que é algo muito importante. Então, que a gente possa refletir sobre isso e, principalmente, para a gente entender que a gente pode desenvolver religiosidade onde a gente esteja, em qualquer lugar que a gente esteja, indiferente de estar na casa espírita, né? Se a gente está tendo dificuldade de encaixar na nossa rotina de estudo, por estar distante da casa espírita, vamos fazer um esforço a mais. Essa live, inclusive, ela tem esse propósito de nos auxiliar, nesse processo. Então, que a gente possa perceber que a gente pode desenvolver a nossa religiosidade onde quer que a gente esteja. E quando retornarmos para as casas espíritas, que nós possamos valorizar muito mais
esse espaço, valorizar muito mais as pessoas com quem nós convivemos e buscar ser solidários e mais humildes mesmo para entender que a gente não vai acertar sempre e o outro também ele não tem que acertar sempre comigo. E estamos juntos nesse processo de aprimoramento e caminhar juntos ao encontro do Cristo, né? Então era isso que a gente tinha para falar na internet. Opa, a internet parou. Peraí. Vocês estão me ouvindo legal aí, gente? Voltou aí para vocês aí, que aqui deu para mim deu uma pausa aqui. Esperar aqui, alguém falar se tá aí. Ok. Pronto, estão me vendo. Aqui tinha parado, gente. Foi mal. Então era isso que a gente tinha para falar na noite de hoje, sobre a importância da casa espírita e a gente valorizar esse espaço bacana pra gente. E não se esqueçam, amanhã a gente tem música mais uma vez e temos mais surpresa amanhã também. Fiquem atentos e semana que vem a gente tem um outro tema. Acompanhe as redes sociais aí, pessoal. Gratidão a todos. Não vai dar pra gente responder todo mundo, gente. Veranice foi fazendo o auxílio e foi respondendo. Mas gratidão a todos que estiveram conosco nesse momento de comemoração pelos 98 anos da nossa casa. Tá? Gratidão a todos vocês. Acompanhem e nos vemos muito em breve. Fique com Deus, pessoal. Até amanhã.